Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, como é que vocês estão? Abençoados, estão bem? Graças a Deus. Deixa eu só ajeitar aqui a minha câmera. Oh, glória a Deus, melhorou, né? Melhorou bastante. Olha só, hoje, quarta-feira, nós temos uma reflexão para mim e para você. Esperando em Deus a resposta. Deus tem resposta para mim, Deus tem resposta para você. Deus tem resposta para todos aqueles que buscam. Quem busca, acha. E Jesus tem nos procurado dia a dia, porque a palavra dele diz: não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. E que vás e dê fruto, e que esse fruto permaneça. Desculpa aí, irmãos. Bem, vamos trazer uma reflexão que está em 2 Samuel, capítulo 4. 2 Samuel, capítulo 4. Você deve conhecer esse texto melhor do que eu. Esse texto fala grandemente para cada um de nós, mas eu gostaria de trazer só mais alguma coisa, mas algo que venha agradar não a você, mas a Deus, para que nós possamos aprender junto, tá certo? 2 Samuel capítulo 4 diz assim, olha só que interessante esse texto. Pegou a Bíblia? Você pegou já a Bíblia? Pega a Bíblia aí, irmãos. Pega a Bíblia, então, se você não está podendo pegar a Bíblia, escuta só esse texto. Deixa eu colocar aqui, não dá para ler assim, eu acho. 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, diz assim, não, tem que colocar o óculos mesmo, diz assim, Jonatã, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés, preste atenção nessa palavra, aleijado dos pés. Era este da idade de 5 anos, quando as notícias de Saul e Jonatã chegaram a Jezreel. A sua ama o tomou e fugiu, mas, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Amém? Duas coisas interessantes. Primeiro, ele era aleijado. Depois, ele ficou coxo. Interessante, hein? Ou seja, ele não mancava, mas ele era aleijado, mas não mancava. Eu achei interessante essa duas questões, que são dois problemas diferentes. Ele já tinha um problema, que ele era aleijado. E esse problema o afastava do trono, porque nenhum rei poderia tomar a frente de uma nação, principalmente como a dos hebreus, sendo aleijado. Então, sumo sacerdote nem pensar. Então, veja bem, quando você apresenta Mefibosete, nesse contexto que nós estamos lendo aqui no contexto histórico, a tragédia que deixou coxo foi o quê? A sua fuga. A sua fuga para Lodebar. Ou seja, quando a ama dele ouve a notícia de que seus familiares principais tinham vindo a óbito, o que acontece? Ela pega Mefibosete e foge. E foge de uma rapidez imensa. Por quê? Porque diretamente poderiam pensar que ele seria o sucessor. E com isso jamais iriam aceitar ele como sucessor. Por quê? Porque ele era aleijado, não coxo, aleijado. Mas você vê que é interessante, irmãos, que a tragédia que deixou coxo na sua fuga, levou ele mais para um lugar mais distante e mais, para a gente perceber, mais difícil e mais cruel, olhando aparentemente. Mefibosete, irmãos, ele ficou coxo, né? E dizia assim, de uma forma que ele não entendia muito bem o que aconteceu, porque ele tinha, segundo a palavra de Deus, 2 anos de idade, né? Cadê? Realmente, vamos ver se é realmente 2 anos. Ó, eu tinha um filho aleijado dos pés, esta é a idade, não, 5 anos. Ele tinha 5 anos, não tinha noção. 5 anos, uma criança que não tem noção do perigo, não tem noção do que está acontecendo ao seu derredor, não tem noção do perigo que pode lhe alcançar. Ou seja, ele está obscuro a sua própria realidade. Mas a história de Mefibosete, irmão, não termina em Lodebar. Ele foi para Lodebar, mas isso não quer dizer que a história dele ia terminar lá. Mas tinha tudo
para terminar. Mesmo que ele não fosse coxo, ele era aleijado. E se ele tivesse chegado em Lodebar aleijado, a história dele ainda era difícil. Porque ainda, indiretamente, ele era o sucessor de Saul, indiretamente. Mas veja só que como Deus, ele é especialista em transformar tragédias, irmãos, em coisas boas. Às vezes nós olhamos para a gente e vemos em nós uma tragédia anunciada, porque ele já estava passando pelo processo difícil que ele era aleijado. Aí você pode pensar assim, rapaz, eu não acho que faltava mais nada. Que, como a minha mãe dizia, né, além da queda, o coice, né? Ou seja, ele já estava inutilizado, porque ele era aleijado, e ia fugir para onde? Para um lugar que não trazia nenhuma condições para ele crescer. Mas tinha também, agora, outro lado da grova obscuro, que era coxo. Amados, que coisa, né? Você olhando a perspectiva de vida de Mefibosete, era nula. Quem estava olhando para ele lá em Lodebar, coitado, é como ele mesmo diz na sua palavra, ele era um cão vazio. Ele era um nada. Ele era um nada no lugar de nada. Você percebeu isso? Mas quando Deus, irmãos, havia uma promessa. Uma promessa que aconteceu, irmãos, com Jonathan e Davi. Jonathan fez Davi prometer que cuidaria da família dele. Veja que coisa interessante. Jonathan sabia que Davi um dia seria rei. E ele pediu a Davi que cuidasse da família dele. Irmão, Davi, ele tinha uma representação forte de Jesus Cristo, que Jesus Cristo saiu da raiz de Davi. E ali, irmão, essa promessa que Davi fez para Jonathan, eles cumpriram. E a promessa que Jesus fez para mim e para você, irmão, vai se cumprir. Vai se cumprir. Você crê nisso? Você crê? Se você crê, dê glória a Deus. Se você crê, escreva ali, amém, eu creio nas promessas de Deus na minha vida. Se você crê, irmão, vem aqui, se inscreve nesse canal, ative o sininho para que essa mensagem possa chegar mais longe. Se você crê, irmãos, que Deus mandou seu único filho unigênito para todo aquele que nele crê, não preço, mas tenha vida eterna. Se você crê, você será salvo. Acredite nas promessas que Deus tem para você. Acredite nas promessas que Deus tem para você. Acredite naquilo que Jesus falou para você. Tá certo? Então, essa é uma reflexão para você e para mim. Porque Jesus tem o que, irmão? A graça. A graça e a misericórdia está sobre nós através de Jesus Cristo. Lodebar poderia ser um lugar miserável, mas Deus foi buscar Mefibosete, trouxe ele para o palácio, sentou na mesa do rei. E hoje, irmãos, nós estamos sentando na mesa, ou vamos sentar na mesa do rei, porque ele nos escolheu. Nós não escolhemos ele nos escolheu. Amém? Deus abençoe você, mas não sai daqui sem antes se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, curtir, compartilhar e pedir para uma pessoa, um amigo, uma amiga, se inscrever no canal. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.